Pois é, hoje a gente recebe aqui um maestro baiano com longos serviços prestados à música daqui do estado, que muitos de nós aqui que vão para festas populares já se acostumaram, inclusive, a ver regendo a música que embala, por exemplo, já foi o meu caso, inclusive, a chegada na Colina Sagrada, no Bonfim. Hoje ele assopra as velhinhas de um conjunto dos mais tradicionais aqui, que é a Oficina de Frevos e Dobrados, comemorando 30 anos. Nós vamos saber um pouco mais sobre esse grupo e também sobre a carreira desse trombonista que veio do interior baiano para trazer música aqui para a capital e devolveu essa música para o interior do estado. Fred Dantas, seja bem-vindo aqui ao Frequência Baiana. Obrigado, um grande abraço para todos. Fred, a gente chamou aqui para Frequência um outro músico que conhece um pouco da história do homem do trombone vermelho, o violonista e compositor Aderbal Duarte. Eu conheci Fred na escola de música, no tempo que eu estudava composição e regência, eu tocava fagote na orquestra sinfônica, e em frente à minha sala, a sala de estudos do fagote, tinha a sala de trombone. Aí um dia eu tô vendo um cara tocando, ouvindo assim um trombone, um pouco um som diferente do que era acostumado a ouvir, né? Aí depois eu percebi que era um cara bem jovem, né, com cabelo louro, cabeludo, assim, meio com cara de surfista, e um trombone pintado de vermelho, o negócio mais esquisito que você pode imaginar, era Fred. Chegaram do interior, todo assim, meio bicho do mato, e aí eu convidei, eu gostei dele tocando, gostei do jeito dele, da pessoa dele, né, da pessoa humana muito fantástica. O Fred seduz todo mundo com aquele jeito dele. Aí, resultado, no mesmo momento eu convidei Fred para poder tocar com sexteto. A gente já tinha uma estreia marcada no Teatro Castro Alves. E Fred, novinho, o mais novo da banda, arrasou, fez miséria, tocou lindo demais. Bom, você foi o Aderbal Duarte, maestro, foi um dos integrantes do lendário Sexteto do Beco. O Fred foi, inclusive, trombonista desse grupo. Você foi considerado pelo próprio Aderbal um prodígio. Você acredita, Fred, que alguém consegue chegar no nível que você, no nível que um Aderbal da vida chega, sem ter recebido esses estímulos de garoto, assim, de infância, de juventude? É possível uma pessoa madura chegar no ponto que vocês chegaram? Olha, é possível, tudo é possível. Eu não duvido mais de nada. Tudo é possível. Agora, se a pessoa tem um estímulo enquanto é criança, enquanto a cabeça está mole ainda, né, para receber novas informações, é mais fácil, é mais possível. Você teve, eu me lembro de uma história que você contava, acho que foi um professor seu dizendo sola, e você sem entender o que era. Foi lá no sexteto. Foi lá sexteto. Nesse grupo de Aderbal. Tinha o Veléu Cerqueira, o saudoso Veléu, né? Que conhecia essa área de filarmônica, mas conhecia o jazz também. Lá em filarmônica o nome disso é sola. Aqui no jazz é improvisa, né? Aí teve uma hora no primeiro uma oportunidade. Porque no jazz a gente tem uma coisa do improviso, uma coisa importante é estrutural. É estrutural, né? Estrutural. No jazz. Mas eu sei que eu não conhecia essa palavra. Eu sabia solar. Aí na uma hora sobrou pra mim, né? Para o trombone, o tal trombone vermelho. Aí eu tô vendo o Aderbal gritar de lá assim: improvisa! Improvisa! E eu parado, estatelado, olhando pra ele, tentando entender o que ele queria. Aí Veléu chegou no meu ouvido e falou assim: sola. Aí eu meti bronca, né? Olha, eu só precisava da palavra. e 16, para você que sintoniza mais uma Frequência Baiana, que hoje recebe o líder da Oficina de Frevos e Dobrados. É o maestro Fred Dantas, que está comemorando 30 anos deste grupo. E é exatamente sobre esse trabalho que a gente quer saber agora. De onde veio o seu desejo de criar a oficina, no que ela difere dos seus outros projetos, Fred? A oficina advém da admiração minha pelo mestre de bandas João Sacramento Neto, que, à frente de uma filarmônica, me admitiu como aluno aos 11 anos de idade. Foi daí. Você, inclusive, se não me engano, você montou a oficina para homenagear ele. Foi. E aí o grupo não se dissolveu. Isso foi... Foi em 1982, durante o Festival de Música Instrumental, no Teatro Castro Alves. Quer dizer, esse tal Teatro Castro Alves está pontuado na minha vida, porque foi aí que eu toquei pela primeira vez com o Sexteto do Beco, e foi aí que eu me apresentei pela primeira vez com a Oficina de Frevos e Dobrados. Então eu acho que é o destino que ela complete seus 30 anos lá no TCA. E fica tudo redondinho. Sim, é uma sincronicidade. E falando ainda nesses lugares que foram parte da sua vida, a própria Universidade Federal da Bahia também, né? Escola de Música. Eu sou aluno da UFBA e sou funcionário da UFBA. Eu sou um orgulhoso funcionário público. A gente hoje percebe, Fred, muitas orquestras
muitos conjuntos que levam o nome de orquestra e que fazem a música não erudita, né? Sei lá, aqui você tem a Sambone Pagode Orquestra, do Hugo Samboni, você tem a Rumpilés, você tem a Orquestra Fred Dantas, a Orquestra Zeca Freitas, você tem a Orquestra Contemporânea de Olinda, e todas elas trabalhando, tendo atividade e tendo público. Como é que você vê esse momento atual desses conjuntos? Eu acho que nós estamos vivendo um momento auspicioso, depois de muito tempo, porque, olha, quando eu reinventei a palavra orquestra aqui, só existia antes a orquestra do maestro Vivaldo Conceição. E essa orquestra justamente tinha acabado. Então, quando se falava em orquestra, só se ouvia o maestro Reginaldo com a orquestra Xangô e o Fred Dantas com a jovem orquestra Fred Dantas. Porque existia uma outra chamada Orquestra Iemanjá, que sobreviveu com o maestro Cacau do Pandeiro, dos Ingênuos. Mas a palavra orquestra tinha sumido do mapa. E graças a esse trabalho, essa luta nossa também, as orquestras voltaram à tona. E agora, com essa variedade, porque orquestra não precisa ser nem sinfônica e nem de baile, e nem de jazz. Orquestra é qualquer grupo de mais de 12 pessoas que tenha funções diferenciadas. Uhum. Você tem um trabalho junto à Escola e Filarmônica Ambiental lá em Camaçari, com a Lira de Maracangalha também. Como é que está esse cenário em toda a Bahia? Que a gente fala muito de Salvador, a gente percebe que aqui em Salvador a gente tem uma cena bacana. Como é que está no interior do estado, na Bahia como um todo? As filarmônicas não se deixaram acabar por um período, porque nós estávamos acostumados ao atrelamento com o poder estadual. Então, quando aconteceu que houve praticamente 3 anos e meio de esquecimento da cena, que o governo não se lembrou da gente, as filarmônicas aprenderam a se virar sozinhas. Então, quando finalmente agora, de certa forma, lentamente, o governo começa a pensar, porque não é uma questão de atrelamento só, é porque nós fornecemos um serviço gratuito. Nós merecemos sermos apoiados porque a gente não cobra nada, nem a farda, nem a merenda, nem mensalidade. O menino que entra na filarmônica ganha tudo isso de graça. E quando falta financiamento, os mestres costumam tirar do bolso para pagar essas coisas. Então é normal que o governo apoie. E elas agora, só tentando responder o resto da pergunta, quando houve essa lacuna no poder estadual, as filarmônicas aprenderam a se virar. Se transformaram em ponto de cultura, foram atrás de Criança Esperança, foram atrás de indústrias da própria região, foram atrás de rifas, de bolões com a comunidade, para não deixar a peteca cair. E não se tem notícia de filarmônica fechando, não. Ao contrário, eu sei de uma Copioba que tem menos de 1 ano que foi fundada. E o que te motivou, Fred, a levar a música para o interior, a levar esse trabalho para o interior, para outro, no interior não, vamos dizer assim, para fora da capital baiana? Nós vivemos numa espécie de ponta de um iceberg. Eu adoro a cidade de Salvador e, a depender da minha vontade, eu não vou mais me mudar daqui. Eu quero encerrar o tempo que me resta de vida sendo um cidadão vivendo na minha cidade, que eu nasci aqui, né? Mas nós temos que assim, acreditar, reconhecer, melhor dizendo, que isso aqui é um ponta de um iceberg. Olha o tamanho da Bahia. Olha a pequenez do Recôncavo e menor ainda essa península onde está Salvador. Na verdade, a Bahia é imensa e nós temos a variedade de bandas de música. Isso vai estar no livro que eu vou estar lançando hoje. Além disso, tem um livro hoje no TCA, certo? Nesse livro eu falo em pelo menos 4 regiões bastante diferenciadas. As filarmônicas da Chapada Diamantina e a sua vinculação com o orgulho do garimpo, do tempo de Horácio de Matos, onde elas atingiram o seu melhor momento de criatividade, de pujança. As filarmônicas do sertão lá do sudoeste, as filarmônicas de onde eu venho, né? As filarmônicas da fronteira com Sergipe, que envolve a ferrovia, os compositores, maquinistas do trem. Aquela primeira música, Toada no Sertão, é de um maquinista do trem. Então é a filarmônica vinculada a leste, ao trem da leste. E finalmente, ao Recôncavo Baiano, com as grandes corporações como a Minerva de Cachoeira, a Lira, as filarmônicas de Santa Amaro, as filarmônicas de Muritiba, as filarmônicas de São Félix, que são filarmônicas centenárias e que não dependem tanto de prefeitos. Elas são tão sólidas que entra prefeito, sai prefeito e elas continuam bonitas lá no seu lugar.
E dentro dessa questão aí do apadrinhamento do governo, do apoio, tem uma pergunta do ouvinte, mas que vai ficar para o próximo bloco, mas já vou deixar aqui para ir pensando, Fred. O ouvinte Elias Simões, ele diz: gostaria de perguntar para Fred Dantas o que é preciso fazer para que o governo cumpra a lei que obriga as escolas a ter música na sua grade escolar. E gostaria de parabenizar o evento que ele participou na gravação do Hino da Bahia e do Brasil no Teatro Castro Alves com alguns estudantes. Vamos falar sobre isso já já. Pois é, essa aí é o solo Bob Marley com a orquestra Fred Dantas, não é isso, Felipe? Hoje a gente recebe o líder da oficina de frevos e dobrados, maestro Fred Dantas, que está comemorando 30 anos desse grupo, e a gente resolveu passar a limpo a carreira dele. Ser conhecido por ser um músico que defende as raízes brasileiras, mas nossa raiz é mestiça, é multicultural. Como defender uma música brasileira sem ser excessivamente raivoso com o que vem de fora? Não precisa ser raivoso com o que vem de fora, né? A gente só precisa cobrar mais um pouco de equilíbrio, porque o Brasil tem uma péssima mania de desprezar o próprio umbigo, né? Você chega num país sempre se referindo aos Estados Unidos de Obama, muda o presidente agora é negro, um presidente de outra corrente, né? Um democrata, mas em qualquer repartição você acha uma bandeirinha americana, e se acha nas casas. Eles têm orgulho. Você não chega num ambiente que não esteja eles falam, eu sou americano, né? Nós aqui temos dificuldade porque nós temos Brasis, né? Então o Brasil de cima não reconhece o Brasil de baixo, e geralmente quem produz a cultura da casa mesmo é o povo pobre. É o povo que é chamado de raiz. Então a elite, a classe média para cima, ela não quer saber disso. Ela quer saber de pular em outras latitudes. E graças a Deus inventou-se um colchão entre uma coisa e outra, que agora se chama universitário. Então tem um forró, que é do povo, mas tem um forró universitário. E agora tem até o arrocha universitário. Então isso cria uma espécie de um colchão de espuma. Uma chancela, você quer dizer? Que ameniza esse divórcio que existe entre a elite e o povo na arte. Então quer dizer, você bota universitário e aquilo ali vira uma grife que permite aquilo ser aceito. Pronto, e você me deu uma ideia agora no ar. Eu vou criar Filarmônica Universitária. Porque vai me jogar para a classe média. Agora, esse equívoco que você falou, não vou dizer necessariamente um erro, mas talvez uma necessidade de ampliar a visão, não é, Fred? Porque quanto mais específico, mais peculiar, mais valorizado isso deveria ser. Até porque muita gente vem de fora para ver exatamente essas peculiaridades que está aí no Nordeste, que está no nosso recôncavo, e que está morrendo, né? A nossa ouvinte perguntava também sobre a questão do ensino da música e toda essa força que é preciso ser dada a esse tipo de iniciativa. Como é que você vê isso? Eu vejo o seguinte, que já houve uma tentativa de se colocar música nas escolas via uma coisa famigeradamente conhecida como educação musical. Eu vou dizer que não funciona. Você não vai esperar que se ensine música na escola com um carinha tocando MPB e tocando violão. Eu acho que quem está capacitado a ensinar música são os graduados em pedagogia pelas universidades, os graduados em licenciatura em música pelas faculdades de música e os mestres de filarmônica. Porque para ser um curso sério tem que ter nota musical. Não é possível ensinar música sem ensinar um dó, ré, mi e um pentagrama. Você vai botar um cara tocando Michel Teló no violão, ou tocando um hino religioso de igreja, vai ensinar música? Isso não, ensinar canção não é ensinar música não. Tem que ensinar a ler música para que a pessoa seja capaz de identificar uma partitura, identificar um tom maior de um tom menor, identificar um estilo de música, se aquilo é um clássico, se aquilo é um romântico, se aquilo é um barroco, se aquilo é uma filarmônica, se é um grupo de raiz, um reisado, uma marujada. Quer dizer, capacitar a pessoa de compreender a palavra música. E aí é que eu acho que já houve a educação musical, jogaram professor de teatro, jogaram professor de dança, jogaram bicões de toda a espécie, sabe? Professores de todo tipo de especialidade que tocavam um violãozinho. Não funciona. Tem que dar emprego aos graduados em música e aos mestres, porque a Filarmônica produz uma didática própria, que não precisa ser formado em música. A dar liberdade e capacitação ao mestre de Filarmônica para que ele ensine na escola pública.